Amados, queridos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, olha que maravilha todos vocês aqui. Muito obrigado aí por vocês estão ouvindo aí a palavra do Senhor. Meus queridos, hoje são 31 de maio, acredita uma coisa dessa? Olha só, estamos em junho, amados. Cadê o ano, hein? E coisas estão para acontecer e vão acontecer muito rapidamente, eu acredito. Eu estou acreditando que alguma coisa pode acontecer. Com certeza esse ano, um abalo das nações. Vamos aí ver o que está acontecendo. Mas a mensagem que eu tenho para vocês hoje, amados, eu de tempo em tempo, quem anda comigo há muito tempo sabe que há uns 3 anos atrás eu traduzi os profetas e mais ou menos traduzi por um ano. Aqui Jesus falando isso, Jesus falando aquilo. E depois de um tempo, o Senhor começou a mostrar para mim que muito era o maligno, 99% das mensagens eram malignas. Eu fiquei muito triste com isso. Quando o Senhor colocou isso, eu comecei a perceber, comecei a entender a voz do Senhor. O Senhor me deu discernimento. E, aliás, orem para discernimento, amados, todo dia, discernimento, sabedoria, tá? Entendimento. Eu sei que eu faço isso. E então eu desanimei muito e concentrei mais então nas mensagens da nossa irmã Erin. E desculpa, mas tem coisa na minha garganta aqui. E muitos desses profetas americanos que eu traduzi, passava a mensagem deles vindo de Jesus, né? Eu deixei de fazer, mas eu sempre dou uma lida. Eu vou ali, eles falam que é uma tocada, né? Porque o entendimento que eu tive é que quando você é profeta, tanto o Senhor fala através de você, como também o próprio maligno, é a legalidade que ele tem celestial, né? E é claro, isso tudo é feito por permissão, justamente para isso, né? Que os filhos do Senhor, ele treina os filhos dele para conhecer a voz dele. Ele tem falado que é muito importante nos finais de tempo você reconhecer a voz dele, é muito importante. E o marido conversa, e ele fala muito, fala demais. Eu pego ele em todo lugar falando, e quando eu mostro as coisas, porque é muito importante, se eu pegar uma mensagem aqui que o maligno está falando para fazer alguma coisa para outro grupo, aí sim, eu vou vir e mostrar essa mensagem. Se bem que eu não procuro mais, sabe? Eu começo a ouvir um profeta, tem um vídeo de 10, 15 minutos, eu escuto 2 minutos e tal, e já paro, não vejo, etc. Isso de acordo com o que o Espírito Santo me mostra. E eu peguei então aqui essa profeta muito famosa, americana aqui nos Estados Unidos, tá? E como eu te disse antes, a razão que eu não falo o nome é porque o Senhor também usa esses profetas. Mas quando alguém fala, João, me dá um profeta, eu não falo. Eu não falo porque através daquela profeta vai sair também a voz do maligno. Não há dúvida sobre isso, tá, queridos? É a legalidade que ele tem, e se o Senhor falar uma coisa através daquela pessoa, de 10 coisas, 9 é do maligno, uma é dele, tá? É claro, não tem jeito de medir isso, mas você vê que ele fala muito para enganar as pessoas. E muitas pessoas não reconhecem isso. Eu já fiz um seriado de vídeos aqui nesse canal, desmascarando o inimigo, e eu já conversei várias outras pessoas, mas as noivas, aquelas que conhecem o Senhor, não falam nem as ovelhas, aquelas que foram selecionadas para serem noivas, ou seja, para um trabalho especial para o Senhor, elas simplesmente não conseguem reconhecer isso. Elas, que eu sei, entram no ouvido, sai noite, já deve tentar alertar, mas a noiva continua indo lá. E aí você vai ver que nós estamos na era Sédia, da igreja Zédia, onde a noiva sábia e a noiva tola está misturada, as duas estão misturadas. A noiva sábia também ouve o maligno, tá? Não há dúvida sobre isso, tá? Ela também ouve o maligno. Entretanto, ela tem aquele amor dentro dela, aquele amor que ela faz tudo para agradar o Senhor e dá até a própria vida pelo Senhor. Então ela tem esse amor em cima das noivas tolas. Ela tem esse amor. Ela estava também dormindo, como vocês sabem, a parábola. Mas o que eu tenho a dizer é que o inimigo fala, então, eu vi essa profeta e eu ouvi e eu decidi deixar de mão, né? Eu via só até a metade, eu deixei de mão, já o Espírito mexeu dentro de mim, eu sabia que era a voz do maligno, e eu deixei de mão.
Mas ontem no trabalho, né? Ontem eu estava no carro e veio na cabeça essa mensagem e eu tinha decidido não traduzir mais, tá? Mas coisas do maligno. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, meditando sobre essa mensagem, eu não queria traduzir, dentro de mim já estava, para que fazer isso, tá? Porque mesmo eu alertando vocês que o maligno fala, e ele fala muito, mesmo você sabendo disso, ainda é muito difícil reconhecer a voz do Senhor, se o Senhor não deu aquele discernimento para você, né? Então, a coisa assim, mas o que aconteceu é que eu estava dirigindo um carro, indo para o trabalho, lá no trabalho, na hora do almoço, e enquanto eu estava dirigindo, passando pelo carro, essa águia de cabeça branca, acho que eles falam águia careca no Brasil, né? É uma das coisas que o Senhor conversa comigo, são sinais, alguns sinais que o Senhor conversa comigo. Ela veio assim e em cima da minha cabeça ela deu um círculo. Ela deu um círculo assim em cima da minha cabeça, ela estava circulando assim. Isso aí é um dos sinais que quando o Senhor conversa comigo, é um dos sinais que Ele dá para mim que eu reconheço, tá? Onde eu trabalho não tem água de careca, águia careca, nem vocês falam no Brasil, de cabeça branca, não tem. É extremamente difícil ter, é extremamente difícil, mas extremamente difícil. Eu estou lá há mais de um ano, eu nunca vi nesse trabalho que eu estou, nesse lugar que eu estou lá. Tem um lago lá. Essa é uma da maneira, então, a mensagem para mim foi bem clara, para mim passar para você. Passar para você e passar para esse alerta para você. Você aí, principalmente você que ouve vozes, etc, etc. E quantas vezes, amados, quantas vezes já falei nesse canal, e eu já teve gente do meu próprio grupo que fala, não, eu vou lá, eu vou olhar assim, eu vou procurar. Não estou dizendo para você não fazer isso, né? Eu estou falando que quanto mais você sair lá procurar todos esses profetas, ouvir o que o Senhor tem a falar, eu escuto mensagens constantes, João, vai para esse canal, vai para aquele canal, vai para esse canal, porque Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Olha só. Agora, para mim nunca fez sentido isso, né? Nunca fez sentido, porque se o Senhor... Se você reconhece, você sabe que o Senhor está nesse canal, e Ele está nesse canal, Ele já apareceu aqui, pessoalmente falou que esse canal é santo. Se Ele já fez isso, para que eu vou sair procurando Ele em outro lugar? Mas na minha cabeça não faz sentido nenhum, nenhum. Eu já falei aqui, não foi mais de 10 vezes, mas de tempo em tempo as pessoas realmente aparecem e vai para esse canal, ele está lá, vai para esse canal. Eu não vou por causa de dois motivos, porque se tem alguma coisa importante que o Senhor quer passar para os filhos dele, Ele vai falar aqui. De um jeito ou de outro ele vai falar aqui, né? E se tem alguma mensagem que ele está falando em outro corpo, em outro cara, em outro grupo do Senhor, então é para aquele grupo, né? É para aquele grupo. Aquele grupo tem que ouvir uma certa mensagem, e esse grupo aqui tem que ouvir certa mensagem. Ele faz isso, aliás, ele faz isso até individualmente. Então, eu quero só falar isso para vocês, eu acredito que o Senhor mostrou para mim que Ele quer que eu falo que o inimigo está conversando e ele está enganando muitas pessoas, principalmente a noiva do Senhor. Esse principalmente que eu falo para vocês, amado, é enorme, porque já vi, já confirmei, e etc, e etc, e etc, tá? Ele engana através de vozes, ele engana através de sonhos, e ele engana. Ele é o rei da divisão, e muitas vezes nesse engano ele joga uma noiva contra outra, ou seja, uma pessoa contra outra, aquelas que já deu o coração ao Senhor, um contra o outro contra o outro, ele vem, né, e ele trabalha no orgulho, né? Todos nós temos orgulho, todos nós, inclusive o João, nós temos orgulho, ele já trabalhou em mim, me jogando contra uma pessoa, e depois naquela pessoa, ele ataca o orgulho daquela pessoa para jogar contra mim, e ele vira uma salada, mas aqueles que confiam no Senhor têm discernimento, o Senhor mostra para eles, e você sabe, eu aprendi a minha lição, ele fez isso comigo 2 vezes, não faz mais. Mas ele continua, porque ele não cansa, ele é o rei da divisão, ele não cansa e o que deixa ele exaltado, o que deixa ele alegre, o que deixa o maligno alegre, exaltado e alegre, que fazem festa no inferno, é quando ele consegue divisões. É o que alegra eles, amados. É por isso que eles vão atrás para fazer. É o que dá alegria a eles. A divisão. E eles trabalham através das palavras de Deus. E aí é a razão que a noiva cai facilmente. Porque eu já ouvi pregador de décadas falar que não, você está com a Bíblia, você fala as Escrituras, o Satanás está longe de você. Eu falo, nossa, ele é prato de Satanás. Ele trabalha nas Escrituras de Deus, ele trabalha na verdade.
Ele já mostrou em sonhos para mim que pessoas que eu conheço, ele vem e fala, tá um sol lindo aqui, amados. Eu vou até tirar, nós estamos finalmente no verão aqui, chegando. E ele vem aqui, por exemplo, tem pessoas que, claramente, por muitas pessoas, estão totalmente cegas por causa do orgulho dessa pessoa, né? Claramente, todo mundo vê isso. E é claro, isso aí não é para condenar ninguém, todos nós temos orgulho. O que acontece é que em pessoas que têm orgulhos que bloqueiam essas pessoas de verem a verdade, o Satanás simplesmente ama essas pessoas para causar divisão. Porque essas pessoas não ouvem ninguém, não ouvem, né? Porque para essas pessoas, no coração dessas pessoas, o orgulho é tão grande, tão grande que eu sei, Deus conversa comigo, etc, que simplesmente não ouvem. Satanás ama essas coisas. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês, que quando tem pessoas orgulhosas no meu decorrer, no meu andar, com a minha vida, eu tenho visto, assim, pessoas que, nossa, o orgulho muito forte, todos nós temos, já falei isso, né? E eu fico na minha. O que o maligno faz? Ele entra no meu sonho e mostra para mim que aquela pessoa é extremamente orgulhosa, que não está ouvindo Deus. Mas ele fala isso, ele está falando a verdade, que já, como eu te falei antes, eu conheço, ó, de pessoas que eu tenho convivido no passado. Entretanto, não deu nada de mim. Você sabe por quê? Porque o maligno usa essa verdade com a esperança que isso vai gerar raiva em mim. É isso a esperança dele. Você está vendo como é que ele usa a verdade? Ele mostrou no meu sonho o orgulho de certas pessoas para ver se gera raiva em mim, para que eu passe a não mais conversar com essas pessoas. É isso que ele espera, mas não deu certo. Não deu certo. Dessa vez não deu certo, ou daquela vez não deu certo, mas muitas outras vezes deu certo. Gerou aquela raiva e eu me afastei dessas pessoas só para saber mais tarde que o Senhor me mostrou que foi errado. Mas aí que eu quero falar para vocês, é porque eu estou gastando muito tempo para fazer isso, amados, porque ele trabalha na verdade, tá? Se nós devemos perdoar um ao outro pela fraqueza que um ao outro tem, o inimigo não faz isso. Ele usa esse ego que nós temos, todos nós temos, ele usa esse orgulho que todos nós temos e mostra a verdade, ou seja, coisa que a gente já sabe de outras pessoas, para ver se aquilo vai gerar uma espécie de raiva em você, para você ir contra aquela pessoa. E aí ele vai naquela pessoa e faz a mesma coisa para gerar uma espécie de raiva contra você. E aí começa a divisão e depois disso tudo, a festa no inferno. Ele tem feito isso. Ele faz isso. Eu tenho aqui fatos que eu não vou te falar. 5, 6, 7, 10 vezes que eu vejo ele agindo. O Senhor tem me dado esse discernimento. E, é claro, eu sou falível, mas o Senhor tem me dado esse sentimento do mover do maligno. Do mover do maligno. É isso mesmo, mas isso mesmo você ouviu. E é o vaso que o Senhor tem me dado. Cada um de nós tem um vaso diferente, mas o Senhor me mostra o mover dos malignos. O mover dele na igreja dele, o mover dele nas pessoas. É o vaso que ele me dá, que ele me deu. Que eu sinto, né, desses anos. E uma vez que eu estava fazendo as traduções do Senhor, já uns 5 anos atrás, que depois de um ano fazer essa tradução, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, Jesus falou isso. O Senhor me deu discernimento, eu sei que a igreja orou por mim, para me dar discernimento, e Ele me deu e Ele continua me dando. E eu perguntei para Ele, quando eu estava muito triste, uma vez eu perguntei para Ele, falei, Pai, como eu vou traduzir alguém que fala que é o Senhor, como é que eu vou conhecer a Tua voz? Ele apareceu para mim, ele estava na minha frente de costas, como já falei várias vezes, ele estava segurando uma das minhas traduções, e ele passou o dedo assim nas traduções, nas linhas das traduções, na minha frente. É claro, eu não vi ele, eu só vi mais ou menos um vulto de uma pessoa, mas segurando claramente um documento, ele passou os dedos no documento. Aí eu acordei. Eu tive aquele entendimento, falei, sim, eu tenho que ler, eu tenho que ver palavra por palavra, eu tenho que reconhecer a voz do Senhor, palavra por palavra. No outro dia, amados, eu pedi de novo o mesmo sonho 2 vezes seguido, ele segurando meu documento, passando o dedo nas palavras traduzidas, uma por uma eu acordei. Então o entendimento do Senhor passado para mim é muito claro,
para mim conhecer se uma mensagem vem de Deus, eu tenho que ler e pelas palavras entender se é a voz de Deus. Então eu peguei aqui, tá? Por favor, não vão atrás dessa profeta, não vão atrás dessa profeta, tá? Porque ela sim tem mensagem de Deus também, mas aqui é um excelente exemplo que o Senhor tem falado para mim passar. A ver se você consegue entender a voz do inimigo. Nessa mensagem fala, há uma nova tempestade se formando no horizonte. Olha só como é que o inimigo usa a verdade, tá certo? Todo mundo sabe disso. Está escuro, nuvens negras estão cheias do poder do inimigo. Novamente, põe na sua cabeça, é o inimigo conversando, é Satanás, tá? Olha só como é que ele fala. Está escuro, nuvens negras estão cheias do poder do inimigo. Aqui ele já pegou 99% da noiva dos cristãos. Já pegou. Satanás sabe disso. Assim que Jesus está falando do poder do inimigo. Já pegou. Aqui já pegou, cristão. Já pegou. A não ser que o seu dedo discernimento, aqui já pegou. Ele continua falando, patógenos liberados. Quer dizer, essas doenças que estão vindo, que é a verdade. Olha só como ele trabalha, amados. Aí o inimigo continua, ele varrerá o mundo em tempo recorde, essa doença, pois a técnica tem agora se aperfeiçoado. Isso é verdade. Está para vir uma nova doença. Olha só o que mais esse maligno fala, falando que é Jesus. Ele vai ter origens demoníacas, pois ele tem origens ancientes, ou seja, dos anjos caídos, dos demônios. Tudo isso é verdade, como eu te falei antes, ele está jogando isso, ele já pegou o cristão aqui, né? O cristão já está aqui. Por aqui o cristão já está mandando essas mensagens para um, para outro. Mas aqui ele está falando a verdade. O problema, às vezes, amados, é que ele faz isso e depois ele põe uma ou duas linhas para jogar você contra o Senhor ou contra um, entendeu? Nessa mensagem eu não vi tudo isso aqui, é mais. Vamos continuar a ler? O maligno continua, não há nada de novo sobre o sol. Então ele mencionou aqui uma escritura. Somente se repete de uma maneira diferente, mas a consequência fica cada vez mais forte, é o maligno falando, como novamente, tudo verdade. Ele menciona escrituras. O maligno continua, quando esta nova doença vier, procure-me. Esse me aqui era maiúsculo, eu coloquei minúsculo, eu vou deixar maiúsculo aqui, do jeito que a profeta fez, para você ver que aqui a profeta também, é claro, se ela está dando a mensagem, ela pensa que é de Jesus. Nenhum profeta que eu sei, nesses anos todos que eu tenho feito a tradução do Senhor e falando do Senhor, nenhuma profeta fez o que está escrito na Bíblia e o que o Senhor tem falado e já falou nesse canal mais de 100 vezes. Ninguém testa o Espírito. A profeta não virou aqui para esse Jesus e falou, você é Jesus e fizesse o teste de João. Você confessa que Jesus é o Filho de Deus e que veio na carne e que morreu para todos os pecados, como está escrito em João. Ninguém testa os espíritos porque o maligno não consegue aceitar, amados. Isso é por escrituras, está em João. Ele não vai conseguir falar assim. Aí quando você testa o espírito, e o Senhor já falou, vixe, falou, o Abba já falou, o pai dele falou, meus filhos testem os espíritos. 99% é o João falando, tudo é maligno. Entretanto, tudo que ele falou até agora que o maligno é verdade. Porque nós, cristãos, esperamos que ele vai falar uma mentira, uma coisa extraordinária, né? Falar bem das mulheres que matam os filhos, não vou falar a palavra aqui, etc. Porque, sim, é o maligno, olha só que coisa nojenta que ele está falando. Não é isso? Não é isso que a noiva fala? Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que têm recebido o convite do Senhor para fazer parte desse grande projeto que ele está fazendo, quer dizer, eles estão muito, mas muito perto do Senhor. Já pegou todos eles, amados. Todos, 99% dos cristãos já foi pego aqui. Porque tudo aqui é verdade. Satanás sabe que se falar essas palavras, você vai reconhecer ele, então ele não fala, ele usa as escrituras. Ele está perfeitamente normal com isso. Ó. Você está seguindo ele? Quando chegar o momento, ele vai colocar coisas aqui, porque a gente coloca o homem, um profeta. Sim, quando você coloca na sua cabeça,
que ela ou ele é de Deus, tudo que eles falam vocês aceitam, ou nós aceitamos. Não é verdade? Nós somos humanos, claro que é. Quando o Senhor me mostrou aqui, pelas profetas e profetas que eu estava ouvindo, eu reconheci visivelmente que era o maligno falando, eu não segui eles mais. E veio o entendimento depois, que é agora que eu falo para você, né? Não joga a banheira tudo fora com a criança, né? Uma analogia. Que quando você é profeta, a sua porta está aberta para o mundo celestial, os malignos, como o Senhor também usa você, os dois. E eu já reconheci de novo, e de novo, pela boca da mesma pessoa, sai a voz do Senhor e a voz do maligno. Isso, amados, para mim é fato, tanto é que eu não queria fazer isso mais, mas o Senhor falou para mim fazer esse. Vamos ver mais o maligno? Quando essa nova doença vier, procure-me para uma cura e proteção. Então aqui, se Jesus está falando isso, né? Procure-me para uma cura e proteção. Tem cuidado onde você anda, porque você não abra uma porta para a sua entrada. Tudo isso é verdade. Olha só o que o maligno fala. Eu chamo ao meu povo para pegar o seu templo de Deus, os corpos dele. Olha como é que é esquisito isso. Eu chamo o meu povo para pegar o seu templo de Deus, os corpos dele. Não é verdade isso? Quem não sabe que você é o templo de Deus? E aqui, eu acredito que aqui a profeta deu 1 Coríntios 6,19. Cheio de escrituras, amados. Se a escritura é aquele negócio que fala que a mensagem é dada por Jesus, aqui está para você. Continuando, o maligno fala, procurem comida pura e imaculada e fortaleçam os seus corpos, para que sejam capazes de lutar contra o que quer que surja em seu caminho. Tudo verdade, não é? Parece que faz sentido. Olha só, mas o seu Deus, falando para você procurar comida imaculada, ele está em tudo, amados. E o maligno continua, procure os alimentos naturais e saudáveis e os remédios que forneço na natureza. Tudo isso é verdade e é saudável. Aqui é uma indicação forte, que não é o Senhor, porque o Senhor está em todas as coisas, e é por isso que nós oramos sobre a comida que nós comemos. Você já percebeu até agora? Vocês concordam comigo? Forte indicação, que não é o Senhor falando aqui. Ele está em todas as coisas, ele vai te proteger em tudo que você fizer. Mas aqui está o inimigo falando a verdade para você. Claro que é. Come comida natural, saudável, remédio da natureza. O maligno continua, mais importante ainda, reivindique a cura através das minhas promessas na palavra. Puramente verdade, as palavras do Senhor são vivas, trazem curas. O maligno continua, eu vim para que você possa ter vida em abundância e que você seria libertado das ciladas do diabo. Aqui está ele falando dele mesmo. E aqui a nossa profeta coloca duas escrituras. João 10:10, João 8:36. Quer dizer, ela está totalmente na boca desse maligno e não sabe. Olha só, procure essa vida agora. Como é que pode o Senhor falando isso? Procure essa vida de viver coisas saudáveis, coisas da natureza. Por que o Senhor falava isso para você, amados? Ele está em todas as coisas. Ele vai te abençoar em todas as coisas. O maligno continua. Procure essa liberdade agora. Liberdade agora. Tudo que ele tem falado é verdade. E o maligno continua, ele fala até mal dele mesmo. Olha só o que ele fala. Eu apelo aos meus filhos para que andem em abundância na vida, independentemente da agenda de Satanás. Aqui está o maligno falando dele mesmo. E por aqui mesmo, se já não pegou todos os cristãos, todas as noivas, agora com certeza pegou, né? É claro que é Jesus, ele está falando de Satanás, não é isso? Ele está falando de Satanás, é claro que é Jesus. Meus filhos, é Jesus, com certeza. Ande na minha palavra, o maligno fala,
proclamando e declarando a verdade que está dentro da palavra. Não é verdade isso? Olha só. E aqui a profeta coloca mais uma escritura. Vamos ler mais o que o maligno fala? Eu falo através dos meus vasos, olha só. Para alertar, encorajar e exortar. O maligno continua, eu estou derramando meu espírito sobre toda a carne. Mentira. Aqui é uma mentira. Você conhece a palavra? Ele está citando Joel aqui. Joel só vai acontecer na festa dos tabernáculos. Ele não está derramando o espírito dele sobre toda a carne. E o entendimento veio sobre mim depois que eu dei sobre a festa dos tabernáculos. Se você não viu o vídeo que eu fiz da festa dos tabernáculos sobre as festas santas de Deus para a humanidade, leia, tá? E dá esse entendimento. E assim, na festa de Pentecostes, quando derramou o Espírito, o Senhor sempre derrama o Espírito dele, mas não em toda a carne, como está escrito em Joel, como a água cobre o oceano. Acho que está em Isaías, em um dos profetas. Essa fase é no tempo de tabernáculos, quando isso aconteceu, porque no início, até próprio no tabernáculos, o Senhor fala que o inimigo está lá, e que vai causar muito transtorno, porque as pessoas não conhecem o Senhor. E vai chegar um tempo, sim, que as pessoas não precisam, escutem o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor, está na Escritura. Esse tempo não está aqui. E aqui está o primeiro erro do inimigo nas próprias Escrituras. Eu estou derramando meu espírito sobre toda a carne. Mentira. Mentira da boca do inferno. Não toda a carne, mas aquelas que o Senhor tem chamado as primícias, a noiva, a sábia e tola, e as ovelhas dele, sim, essas pessoas. Muitos não receberão, isso é verdade, mas para aqueles que receberem sua promessa será grande. Então aqui certamente os novos cristãos serão pegos aqui. A conta das escrituras isso aqui. Continuando, o maligno fala, caminhe comigo agora no jardim, vamos comungar juntos. Estou aqui esperando que você passe um tempo comigo. Isso tudo é verdade, e é assim que vamos crescer nosso relacionamento juntos. É uma escolha, você escolheu? Aqui está. Tudo verdade. Passe tempo com o Senhor, para conhecer o Senhor. Está vendo como é que está na verdade? O maligno continua, eu estou sempre aqui batendo na porta do seu coração. Abra a porta e receba. Tudo isso, verdade, queridos. E você pode ver aqui que ele está derramando o Espírito sobre a carne. Para algumas pessoas ao redor do mundo já vai causar divisão, conflito. Porque você vai ter pessoas em sua família que você acha que recebeu o Espírito do Senhor, que recebeu a chamada do Senhor. Há uma chamada que o mundo não entende. Há uma chamada, essa chamada acontecendo agora é a chamada das primícias. Há uma chamada que o pai Abba entrega para o filho dele. Então não é sobre todos, vai ser ainda, não é agora esse tempo. Um outro tempo, quando o Senhor vier na festa da colheita, tabernáculos, que sim, vai cair sobre toda a carne. Agora não está, agora há uma chamada, claramente escrito, novamente, lê o Pentecoste, o vídeo que eu fiz de Pentecoste. Então aqui já vai criar uma divisão na família, porque você vai ver um pai, a mãe, um filho, uma amiga, etc, etc, que não está a favor do Senhor, não querem ouvir o Senhor, e você acha que o Espírito caiu sobre aquela pessoa, e já vai causar briga e confusão. E aquela pessoa não tem a mínima ideia, ela é totalmente inocente. Por quê? Ela não foi chamada pelo Senhor nessa época das primícias. Aqui o inimigo já conseguiu um pouco da briga. Sabe como é que é? Uma linha que eu peguei aqui agora, que o Senhor me mostrou. Através de uma página e meia, ele soltou uma linha que para pessoas ao redor do mundo já vai causar briga. Já vai causar briga. Ah, Deus o Senhor te deu o Espírito. E você não quer ouvir ele, você não terá a sua recompensa. Já começou a briga. E é pura mentira, o Espírito não caiu, o chamado não caiu naquela pessoa e já está havendo briga e confusão. Se você conhece o Senhor, você sabe que o Senhor não está nisso. Há irmãos, noivas, que entram em brigas com outras noivas achando que o Senhor está nisso. E não está. Não está. Ele simplesmente não está. Vamos ver mais o que o maligno fala? Eu estou sempre aqui batendo na porta. Ah, sim, ela dá aqui uma profecia, uma escritura. E é claro, isso aqui já praticamente todos os cristãos já caíram. Todos, inclusive a própria profeta. E aqui continua depois um pouquinho, ela ouviu.
Uma pandemia está chegando, prepare-se para isso. Quem não sabe disso, isso é verdade. Pare de comer açúcar. Perder peso, fique em forma. Isso aqui ela falando, aqui é Jesus falando para você, amados. Certo, aqui foi uma grande indicação que não é Jesus. Está falando sério, amados? Ele está falando para você perder peso? É isso? É isso que ele está preocupado? Mas isso aqui está, depois de uma página e meia, aqui já caiu todos os cristãos ao redor do mundo, com exceção daqueles que o Senhor está levantando, tem discernimento para ver. E ele fala que o maligno, pois o que está por vir é pior que o anterior. Isso é verdade. A doença que está vindo vai ser pior que a anterior. Olha só. E aqui essa profeta termina em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 escrituras. E tem muitos e muitos noivas daqueles que conhecem o Senhor, que já andam sobre o Senhor, que assim que eles verem uma escritura, acham que é de Jesus. Eu já vi pregadores falando isso. Ah, você está na escritura, ele não está na sua casa. Já vi muito disso. Aqui está a mensagem do Senhor, ficou um pouco longa, mas como eu falei antes, o Senhor queria que eu passasse essa mensagem aqui, agora, e eu vou passar aqui em outros canais que eu vou também, e reuniões, aliás. Então, fiquem na paz e no amor de nosso Deus, meus queridos. Aqui, então, a sugestão que eu faço que se você não tem esse dom de discernimento, eu sugeriria a você para encostar naqueles que o Senhor tem dado esse dom, tá? Se você conhece. É claro, sempre ore para o Senhor para ter discernimento, irmãos. Eles vão te dar, o Senhor vai te dar. Ore para o Senhor para te dar discernimento, ore para o Senhor para te dar sabedoria, entendimento. Ele vai te dar, queridos. Mas há aqueles que o Senhor já dá pelo vaso, né, pela tarefa que o Senhor tem para aquela pessoa, não porque ela é especial, nada disso, ela é especial no sentido da tarefa que o Senhor deu para ela, e há aqueles realmente que por natureza tem esse discernimento. Eu lembrei aqui agora da nossa irmã Erin, que o Senhor dá uma mensagem para ela, uma mensagem tão simples, ela não consegue entender, e eu entendo assim. E não estou dizendo que eu tenho esse entendimento, mas eu entendo. E ela pergunta para o Senhor, o Senhor falou para ela que dentro do canal dela existem pessoas com aquele presente de discernimento das coisas. E a nossa irmã não tem, a nossa irmã pediu para ter, e o Senhor falou, você quer ter tudo? Ó. Já escreva, vem no céu, pega minhas palavras, fala, agora você quer entender também? Quer dizer, tudo isso são dons do Espírito que o Senhor dá de acordo com o propósito dele para as pessoas. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Eu espero realmente que isso seja muito bom para todos. Eu sei que um dos vídeos menos vistos que eu tenho colocado no canal é justamente esse, que é para alertar as pessoas que o maligno está falando. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus, tá? Vamos pedir discernimento ao Senhor e muito cuidado com o que está acontecendo. Nós estamos na era da Sarde e o maligno cada vez está falando mais e mais para enganar todos nós e causar briga e confusão, né? Eu acredito que a voz dele vai chegar a um ponto que ele vai realmente separar todos. Aliás, já faz isso, né? Faz isso. Uma vez que ele tem você, aí ele começa a te tirar você do caminho e dos irmãos. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Deus abençoe vocês, sua família. Pai, muito obrigado. A mensagem que o Senhor tem mostrado para me falar, eu tenho falado, Senhor. Tudo para a tua glória somente, Pai. Pai, tenha misericórdia sobre todos os cristãos, todos que procuram o Senhor, Pai. Ajuda todos eles, Senhor, a reconhecer a tua voz, eu lhe peço, ao redor desse mundo, Pai. Ajuda todos os seus filhos a reconhecer a tua voz, Senhor. Principalmente aqueles que pedem ao Senhor isso, Pai. Por favor, dê para eles entendimento, reconhecimento e discernimento, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a bênção sobre todos eles, Pai. Em nome de Jesus, glória e honra. Seja o teu nome, Senhor. Seja feito para a sua vontade somente. Amém. Fiquem na paz do nosso Deus, amados. Tchau, tchau.